Queridos irmãos, queridas irmãs, ao celebrarmos a Cátedra de São Pedro, nós celebramos, enquanto igreja, o ministério petrino. A cátedra é a cadeira do bispo, onde ele ensina, onde ele exerce o seu magistério, o seu governo. E por isso que a igreja de onde que o bispo exerce o seu magistério chama-se catedral, de cátedra, né? Então, hoje, ao celebrarmos a Catedral de Pedro, nós estamos celebrando, dando graças a Deus pelo ministério petrino, o ministério de Pedro. Segundo os evangelhos, São Pedro foi o primeiro a professar a fé, então ele recebe da parte de Cristo a missão de confirmar os irmãos na fé em Cristo, em Jesus enquanto Messias e Salvador, Filho de Deus. A fé católica nos ensina que a sucessão apostólica. Então, todos os bispos são sucessores dos apóstolos e aquele que preside, aquele que governa a igreja de Roma é o sucessor direto do apóstolo Pedro. Hoje, São Pedro para nós é o Papa Francisco. Então, por que é necessário recordar esta fé? Recordar esta nossa tradição? Por quê? Porque nós vivemos em um mundo de pós-verdades. Então, não raro aí pelas redes sociais, jovens, gurus que se acham detentores da fé cristã católica, que negam o Concílio Vaticano da Igreja, que acham que a tradição da Igreja parou antes do Concílio Vaticano II e que não prosseguiu, que o Espírito Santo deixou de assistir à Igreja, e que até mesmo criticam veementemente o Papa Francisco. Ora, pela fé católica, eles já deixaram de ser católicos há muito tempo, né? Existe uma expressão latina que todo fiel está cum Petro e sob Petro, ou seja, com Pedro e sob a autoridade de Pedro, porque Pedro nos ensina a seguir a Jesus. E Pedro hoje para nós é o Santo Padre Papa Francisco. Do ponto de vista doutrinal, o Papa Francisco não mudou absolutamente nada na doutrina católica. Aliás, ele fez apenas uma única mudança, quando no Catecismo da Igreja Católica ele mudou aquele número que tratava da pena de morte. Aqueles que conhecem um pouquinho da história da Igreja sabem que desde São João Paulo II, desde o Papa São João Paulo II, ele queria mudar essa questão da pena de morte na Igreja, né, mudando a postura favorável de que em alguns casos a igreja era favorável à pena de morte para uma postura absolutamente radical, de defesa inviolável da vida humana. Pois São João Paulo II não fez, Bento XVI também não fez, mas o Papa Francisco teve a coragem de fazê-lo, né? Ou seja, de defender a vida do início ao fim, seja de que pessoa for, né? Do ponto de vista do sacramento do matrimônio, o Papa Francisco não mudou absolutamente nada. O sacramento do matrimônio continua sendo esta bênção sacramental dada a um homem e mulher que querem viver por toda a vida, gerar filhos e educar esses filhos na fé, né? Então, aqueles que acusam o Papa de heresia estão redondamente enganados. O Papa não mudou nada da doutrina da Igreja, mas o Papa mudou uma coisa, mudou a pastoral. Pastoral significa o modo como a Igreja lida concretamente com as pessoas, o cuidado com as pessoas. Sem mudar a doutrina da Igreja, o Papa Francisco propôs uma pastoral para a acolhida a todas aquelas pessoas cujas vidas concretas não se enquadram na doutrina da Igreja, né? Propor-lhes um caminho de graça, um caminho de salvação, na medida de suas possibilidades. Isso é pastoral. É uma pastoral absolutamente inspirada no modo de Jesus viver, no modo de Jesus atuar, no modo de Jesus atuar. Salvo engano, é o primeiro Papa latino-americano, ou seja, um Papa que bebeu da teologia latino-americana e desde esta teologia enxerga toda a Igreja e contempla toda a Igreja, né? E por que que os cardeais viram a necessidade de um Papa latino-americano? Porque a Igreja está crescendo no hemisfério sul do mundo, ou seja, é América do Sul, é África e por aí vai. No hemisfério norte, a Igreja está numa verdadeira decadência, numa verdadeira decadência. Além disso, o Papa Francisco, ao ser eleito Papa, o cardeal Bergoglio, ao ser eleito Papa, ele está seguindo à risca um dossiê de quase 2.000 páginas recebida do próprio Bento XVI. Situações que estavam muito complicadas na igreja e que Bento XVI não tinha a força por causa da debilidade de sua saúde para resolver, o Papa Francisco está resolvendo tudo isso. A transparência no Banco Vaticano, a, a questão mais severa da punição para membros do clero que cometem escândalos sexuais, a questão da participação mais efetiva
das mulheres na igreja em cargos de decisão, tornar a igreja com uma postura mais simples, uma igreja pobre e simples para servir aos mais pobres e cuidar dos mais pobres. Ou seja, tudo isso o Papa está seguindo a cartilha dos cardeais, está seguindo a cartilha que Bento XVI deixou em sua mão para que ele pudesse fazer. Então é muito bonito perceber que enquanto Bento XVI estava vivo e muita gente tentando colocar um contra o outro, os dois sempre estavam juntos. Sempre estavam juntos, né? Então, a gente não pode se deixar levar muitas vezes por aquilo que a mídia civil fala a respeito do Papa, porque a mídia não conhece a igreja a fundo. E tampouco nós devemos nos deixar levar por certos canais que se dizem ditos católicos nas redes sociais, mas que não são canais oficiais da igreja, que não é o Vatican News, que não é a CNBB, ou os canais das arquidioceses, que são a voz oficial da igreja. Né? Uma voz de um grupo, de um apostolado, não é uma voz oficial da igreja, por mais que se diga católico. Né? Ou seja, e são muitos deles, por incrível que pareça, que criticam o Papa e que criticam os bispos. Né? Nós podemos dizer que com o Papa Francisco a igreja, ou pelo menos o colégio cardinalício, se tornou verdadeiramente católico, porque até então estima-se que na época de São João Paulo II, 80% dos cardeais eram italianos. Agora nós temos um colégio cardinalício verdadeiramente católico, católico no sentido que contempla o mundo todo. Cardeais da África do Sul, cardeais da Oceania, cardeais da Ásia, cardeais da América do Sul, ou seja, a opinião agora do Colégio Cardinalício que governa a igreja é uma opinião que contempla as realidades pastorais e eclesiais de praticamente todo mundo. Quem teve coragem de fazer isso? Papa Francisco com as suas nomeações. Então rezemos com muito amor e carinho pelo Papa Francisco. Todas as críticas que lhe advêm são de seus adversários, são de pessoas que muitas vezes não têm o seu coração enraizado no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois o que o Papa está fazendo é nada mais e nada menos, fazendo com que a Igreja Católica, hoje em pleno século XXI, possa seguir a Jesus Cristo de modo concreto nesse tempo no qual estamos vivendo.